uma resposta à hipergraça. Jesus ele não ama o pecado. Quando ele curou um homem que estava paralítico há 38 anos, ele disse o seguinte: eis que já está são, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. São João 5,14b. Jesus disse o mesmo àquela mulher adúltera, o qual todos nós imaginamos que seja Maria Madalena, quando ele pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Jesus então responde: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E Cristo condenou a iniquidade. Iniquidade nós sabemos que é a persistência na prática do pecado. Muitos generalizam o termo pecado e iniquidade, colocam as duas coisas na mesma situação, mas o pecado é algo que a pessoa comete uma vez e ela pode se arrepender e não praticar mais. A iniquidade é a persistência na prática do pecado. E Cristo ele condena a iniquidade, afirmando que, por causa dela, o amor de muitos se esfriaria. São Mateus 24:12. E como eu comecei aqui o texto, o áudio, falando sobre a hipergraça, o que é a hipergraça? É um ensinamento que há hoje, principalmente entre os jovens, que Cristo, por ele ter salvado pessoas pela graça, uma vez que somos salvos pela graça, podemos viver da maneira que queremos, podemos praticar as coisas que queremos, podemos viver de qualquer maneira. E aqui eu quero deixar um texto para os amados ouvintes, em Romanos 6, quando Paulo ele combate esse ensinamento, dizendo o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em Romanos 6, 5 e 6 continua: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Verso 14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não é uma licença para pecarmos. A graça nos liberta da prática do pecado. E esse ensinamento, ele prega que, uma vez que Deus é um Deus de amor, um Deus perdoador, um Deus que derramou a sua ira sobre Jesus na cruz do Calvário, e assim Jesus pagou o preço por nossos pecados, Deus ele não olha para o nosso pecado. Podemos viver da maneira que queremos. Uma vez salvos, nós podemos viver de qualquer maneira, podemos fazer o que queremos, afinal somos inculpáveis. Afinal, a nossa culpa Jesus levou na cruz e nos tornou justos. E não é assim que a palavra ensina. A palavra nos ensina a viver em santidade. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia menciona várias classes de pecado que os que praticam não herdarão o reino. 1 Coríntios 6, 9 e 10, por exemplo, diz assim: não sabeis que os injustos, ou seja, aqueles que não praticam a palavra, aqueles que andam na prática da injustiça, não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Eu quero ler esse texto para você. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, 8
diz o seguinte a respeito também dessas classes de crente, muitas vezes de crentes, muitas vezes algumas pessoas que dizem que são salvas, mas permanecem na prática do pecado. Quanto, porém, aos covardes, aqueles a quem Deus chama e eles não querem fazer a obra de Deus, aos incrédulos, que duvidam de tudo, aos abomináveis, que vivem na prática do pecado, aos assassinos, que não é somente aquele que mata uma pessoa, mas que tem ódio, aos impuros, aos feiticeiros, que também são os rebeldes, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Gálatas 5, 19 e 21 diz que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, inimizades, porfias, feitiçarias, dissensões, heresias, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, as quais Paulo ele afirma que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o pecado, a iniquidade, é a transgressão da lei. Não somente a lei dos 10 mandamentos, mas aquilo que Cristo ensina em sua palavra. 1 João 4,4. Quem comete pecado é do diabo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Jesus veio desfazer as obras do diabo e Jesus desfez as obras dele na cruz. Quando grita ali, está consumado. João 19,30, está feito. Foi a vitória de Jesus sobre Satanás. Não somente a obra de Jesus foi curar enfermidades, Atos 10:38, como Jesus andou por toda parte fazendo bem, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, andando por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, mas libertar pessoas do pecado. 1 João 3:8, Jesus veio libertar as pessoas da vida corrupta que elas levavam. Paulo diz que não devemos usar da graça para dar ocasião à carne. Gálatas 5,13 diz que nós fomos chamados para a liberdade, mas não usar dessa liberdade como meio de libertinagem, mas antes usar dessa liberdade para servirmos uns aos outros em amor. E escreve um capítulo inteiro contra os que enxergavam na graça uma licença para pecar. É o que nós lemos em Romanos 6, e eu quero destacar o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não é uma desculpa para viver em pecado, como eu disse, mas a graça é uma maneira que nos liberta, a graça nos liberta do pecado. Paulo encerra o seu sermão em Atenas, que todos ordena que todos os homens em todo lugar se arrependam. Atos 17:30, ele fala, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância do homem, ordena em todo lugar que os homens se arrependam. Muitos ensinam que Paulo ele não pregava arrependimento, por ele pregar a graça, o amor de Deus, ele não pregava arrependimento, que o arrependimento é uma simples mudança de mente, mas não. Paulo pregava o arrependimento, e arrependimento é abandono do pecado. E diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Deus ele é tão bom que ele vai atraindo o homem para si. Deus ele vai atraindo, usando situações para atrair o homem até si e fazer o homem se arrepender. Romanos 2:4. A palavra diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. 1 João 1:8. E esse ensino da hipergraça hoje, ele ensina que uma vez que a pessoa está salva, ela não precisa confessar pecados a Deus. Confessar pecados para quê? Se eles todos foram perdoados. E a Bíblia diz em 1 João 1:8 que aquele que diz eu não tenho pecado é mentiroso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a bondade e a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão dos nossos pecados está na nossa confissão. Reconhecermos que erramos, nos achegarmos a Deus e dissermos, Senhor, eu pequei, me perdoa, e obteremos o perdão. Jesus disse que aquele que vem até ele, de modo nenhum,
ele o lançará fora. Isso está no livro de João, capítulo 5, verso 37. Em São Mateus 11, 28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pode, nesta tarde, após este áudio, ir até Jesus e confessar o seu erro. Deus é luz, e nele não há trevas. No verso 5, esta é a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Cristo não tem comunhão com as trevas, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, que comunhão há entre Cristo e Belial. E usa Paulo para repreender a igreja de que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é santo. Muitos profanam seu corpo de várias maneiras, e Paulo diz: se nós destruirmos pecando contra o nosso corpo, Deus nos destruirá. 1 Coríntios 3,16 e 6, 19 e 20. 2 Coríntios 6, 14 ao 7, 1. Quero ler aqui essas duas passagens de 2 Coríntios. 2 Coríntios 6, verso 14 ao 7, 1. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E Apocalipse, capítulo 18, verso 4 e 5, nos diz assim: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Aqui nós sabemos que muitos podem interpretar como se referindo a uma organização religiosa, a Babilônia, mas também sabemos que é a prática da iniquidade também, o mundo de iniquidade em que vivemos, e Deus nos manda sair dela, retirarmos dela e não tocar em coisas impuras. Paulo, em suas epístolas, combateu a hipergraça, que era um ensinamento de antinomianismo, mestres que ensinavam que uma vez que a pessoa estava salva, ela tinha licença para viver em pecado, viver de qualquer maneira. E Paulo, em determinada carta, ele diz que o Deus dessas pessoas é o ventre delas. E falsos mestres a distorceram para sua própria perdição. 2 Pedro 3, 14 ao 16, que nos diz o seguinte, 2 Pedro 3, 14 ao 16. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pessoas que distorciam o que Paulo escrevia para satisfazer os seus desejos. E Paulo ele declarou sobre os Tessalonicenses uma bênção para que Deus, já lemos isso, o santificasse no espírito, alma e corpo, e que estes sejam conservados irrepreensíveis até Jesus voltar. Sabemos que as cartas de 1 e 2 Tessalonicenses eram cartas escatológicas, cartas que anunciavam, falavam sobre a vinda de Cristo, sobre a apostasia, sobre o homem do pecado. Também
manda nos abstermos, fugirmos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. E em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz a Timóteo: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, o amor, a fé, com os que de coração puro invocam o Senhor. E Paulo ainda ordena a todo aquele que profere o nome do Senhor Jesus que se apartasse da iniquidade, versículos antes, em 2 Timóteo 2, 19 ao 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que pertencem a ele. E mais, aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, o que Paulo ensinava em suas epístolas, o ministério de Paulo era um ministério de santificação. Ensinava as pessoas a se apartarem do pecado, como ele escreve a Tito na sua carta, no capítulo 2, versos 11 em diante: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo ainda fala na carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma igreja que não tinha pecado, uma igreja que não tem impureza, uma igreja lavada pela palavra. A palavra purifica, a palavra lava. A palavra de Deus serve para nos limpar, nos santificar dos nossos erros. Também manda-nos abstermos, fugirmos, eu li. Paulo ordena a Timóteo que ele fuja das paixões da mocidade e exorta a Tito que a verdadeira graça de Deus nos manda renunciar ao pecado. Cristo vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras, uma igreja sem ruga, mancha ou mácula. Paulo, nos capítulos 4 e 5 de Efésios, ele lista uma classe de pecados, ele lista vários pecados ali: mentira, ira, blasfêmias, gritarias, iras, cóleras e vários outros pecados, um catálogo de pecados, e nos exorta a não darmos lugar ao diabo, em Efésios 4, 27, quando cometemos algum pecado, quando cometemos algo que vai contra a palavra, damos brecha ao inimigo, para que ele haja, e isso causa estragos na nossa vida. Quando pecamos, nós damos legalidade a ele, e ele entra na vida do homem para matar, roubar e destruir, matar os nossos sonhos, matar a nossa fé, roubar as nossas bênçãos e destruir a nossa alma. São João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, Jesus dizendo. Cristo veio dar vida abundante também, não somente no sentido de vida material, mas de vida espiritual, uma vida de paz, de alegria, de felicidade e uma vida espiritual sadia. Reinar em vida, o qual diz em Romanos 5:17, se pela morte reinou a ofensa de um, quanto mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Também reinar em vida não é somente ter dinheiro, não é somente uma prosperidade material, não é somente ter uma vida materialmente próspera, mas também reinar em vida é subjugar os pecados,
que não conseguimos vencer, abandonar, vencer o mundo, vencer a nossa carne. Como João, na primeira carta, capítulo 5, verso 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E vencer o mundo, a carne e o diabo, e esmurrar, sujeitar nosso corpo e o reduzir à servidão. Quando tivermos vontade de fazer alguma coisa, não, eu vou subjugar o meu corpo, eu não vou fazer isso, eu vou mortificar essa vontade, eu vou reduzir a servidão. Como está lá em 1 Coríntios 9, 27, antes reduzo o meu corpo à servidão, subjugo o meu corpo, para que pregando aos outros eu não venha a estar reprovado. E Gálatas 6, 14 também. Reinar em vida não se baseia em nós reinarmos nas nossas vontades serem anuladas e Cristo reinar em nós. Como está em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, não a minha velha natureza, não as minhas vontades, não as minhas paixões, mas Cristo vive em mim. E uma vez que Cristo vive em mim, o meu eu, a minha vontade, a carne é anulada e Cristo ele vive e exerce domínio. Jesus nos diz que quem quiser o seguir, negue-se a si mesmo e as paixões inflamadas da carne. Tome a sua cruz, renúncia, negar a si mesmo, negar as suas vontades dia após dia, momento após momento, e o segui-lo. São Mateus 16, 24. Romanos 1, 18 a 32 nos mostra vários tipos de pecado ali, quando Paulo diz que Deus abandonou os homens às suas próprias concupiscências, às suas próprias vontades, de tanto que os homens pecaram e continuaram persistindo na prática do pecado, Deus os abandonou às suas próprias concupiscências para fazerem o que eles queriam. E encerrando, Paulo em suas duas epístolas, João e também Judas, combateram esse tipo de ensinamento. Os falsos mestres que viam na graça uma licença para pecar. Eu quero terminar com Judas, com uma rápida exposição da epístola de Judas, que não é o Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. Em Judas, capítulo de número... Só tem um capítulo, a partir dos versos 3 em diante, Judas diz o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar, lutar por essa fé, defender aquilo que nos foi dado, defender a revelação da palavra, o que os apóstolos e profetas ensinaram, o que Jesus ensinou. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, enganando, dizendo que viviam em santidade, mas enganando, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Deus já os havia predestinado para perecerem. Homens ímpios, iníquos, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Homens que vivem e que viviam na prática do pecado. Homens libertinos que viviam de qualquer maneira. Então, Judas, do verso 5 ao verso 7, ele dá uns exemplos de pessoas que Deus, por exemplo, libertou, Deus tirou da terra do Egito, ali por intermédio de Moisés, os anjos que caíram na rebelião do diabo, e os anjos que caíram e Deus os colocou em trevas, em cadeias eternas, e ali estarão até o dia do juízo. Sodoma e Gomorra, a qual Deus destrói pela prática do pecado, pelo seu pecado ter chegado até a narina de Deus, seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora estes, da mesma sorte, verso 8, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, homens blasfemos, que dizem coisas contra Deus, que não aceitam liderança, não aceitam autoridades, homens rebeldes. Contudo, o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Isso é uma citação de um livro antigo, a Assunção de Moisés, o qual foi incluído na Epístola de Judas como inspirado. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que não compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, homens que têm ódio no coração, mágoa, ressentimento, e movidos de ganância, pessoas hoje que pregam só por interesse, pregam por dinheiro. Quanto que vão me dar? Quanto que vão encher o meu bolso de dinheiro? Quanto que vão me dar cachê para pregar, para cantar? Se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, homens individualistas, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, aleluia, Jesus vem, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, pessoas que dizem: você pode fazer o que você quiser, você pode viver na prática disso, você pode continuar pecando, não faz mal, Deus é amor, Deus perdoa, Deus não vai te fazer nada de ruim, adulando por interesse outras pessoas. Então Judas conclui a sua carta dizendo: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, Pedro, Tiago, João, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, e aqui é uma citação de Paulo, andando segundo as suas ímpias paixões, de Pedro, 2 Pedro 2:3. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o espírito, homens guiados pela carne, homens guiados por suas paixões, homens levados pelos seus instintos, homens que vivem guiados pelos seus desejos. Eu vou fazer isso porque eu sinto de fazer isso, eu sinto de praticar isso, homens animalescos. E Judas, no verso 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E esta oração é a oração em línguas. Quando oramos no Espírito, edificamos o nosso espírito, edificamos-nos a nós mesmos. Paulo ele diz em 1 Coríntios 14:4, o que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando falamos em línguas, quando oramos em outras línguas, edificamos o nosso espírito para podermos depois pregar à igreja, trazer uma palavra profética, uma palavra de edificação, exortação, que é animar por meio de palavras, e consolação, trazendo essas palavras à igreja, orando em outras línguas, tendo essa prática de todos os dias dedicarmos a um tempo a orar no Espírito, para abastecermos a nossa fé, para nos enchermos do Espírito Santo, Efésios 5:18, para pregarmos, para edificarmos a igreja. E a palavra edificar significa construir uma casa de cima para baixo. Edificamos-nos a nós mesmos quando oramos no Espírito, colocamos o alicerce da nossa fé e edificamos a igreja para ela não cair através da pregação da palavra. Verso 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se guardando, se santificando no amor de Deus, aumentando o amor de Deus cada vez mais em nossas vidas.
esperando aquele dia em que Jesus há de voltar. Verso 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Será que isso é certo? Será que isso é errado? O que Deus pode dizer, o que a palavra diz a respeito disso? Verso 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Olha, não é por esse caminho que se deve ir, está errado. Olha, a palavra de Deus diz assim e assim. E como diz lá em Tiago 5, saiba que aquele que converter uma alma da morte cobrirá uma multidão de pecados. Salvará uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E Judas termina a sua carta nos versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos sempre. Amém. Judas conclui esta carta falando: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, vos guardar de continuar na prática do pecado, e vos apresentar com exultação, alegres, imaculados, diante da sua glória. E essa foi uma palavra que eu queria trazer a respeito da hipergraça, esse ensinamento que tem contaminado a mente de muitas pessoas, contaminado a mente principalmente de jovens, que diz que uma vez a pessoa salva, ela pode viver da maneira que bem desejar. Não é assim o que a palavra ensina. A palavra nos manda viver em santificação. Como Paulo, em 1 Coríntios 1,30, diz que nós somos de Deus, o qual em Cristo Jesus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo, em Hebreus 12,14, diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação contínua. Claro, contínua aqui eu que acrescentei, mas a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que não conseguiremos ser 100% perfeitos, mas Jesus, em São Mateus 5,48, diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se Jesus disse que nós poderíamos ser perfeitos, é porque isso é possível, porque Ele disse. Então vamos viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida contínua de santificação, andando na sã doutrina da palavra, andando nos ensinamentos do Evangelho, não dando ouvidos a esses ensinamentos que dizem que a pessoa está salva, ela pode viver como desejar. Não, o escolhido, ele não tem direito de escolha. O servo, ele faz a vontade do seu Senhor. E Jesus quer que nos santifiquemos, que andemos em obediência, que andemos em santidade, que andemos de acordo com a sua palavra. Eu vou ficando por aqui. Essa foi uma palavra sobre uma resposta à hipergraça. Que esse estudo tenha edificado sua vida. Eu sou o Jonathan Ricardo Dias, seu irmão em Cristo. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. E lembre-se, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Fique com Deus e fique em paz.